Expulsa da festa, uma limpiadora descompondo a verdade enquanto o milionário cancela o casamento. Maria sempre trabalhou duro. Acordava antes do sol nascer, limpava casas e escritórios, tudo para dar à sua filha, Ana, uma vida melhor. Com apenas 10 anos, Ana já entendia o valor da honestidade e do esforço. Mas naquele dia Maria se viu em um mundo que parecia uma fantasia distante da sua realidade. Um luxuoso salão de festas em um prédio de elite, onde o brilho dos candelabros refletia a ostentação pura. Ela estava lá para trabalhar, mas as conversas e risadas extravagantes dos convidados pareciam ecoar em sua mente. Os sorrisos, porém, eram artificiais, como máscaras que escondiam segredos obscuros. Enquanto limpava um copo quebrado, Maria ouviu murmúrios furtivos. Palavras como traição e segredo flutuavam no ar, cortando o clima de festa. Aquela noiva Laura, que usava um vestido branco digno de conto de fadas, escondia mais do que aparentava. Um affaire secreto com um amigo do noivo, Ricardo, pulsava como um veneno no coração daquela celebração. E o amor, onde fica nisso tudo? Pensou Maria, lembrando da dedicação inabalável que sempre tivera pela sua família. O clima na festa mudou num instante. Uma bebida foi derramada no vestido de Laura, que agora estava descontrolada, pedindo ajuda em desespero. Maria hesitou por um momento, sentindo o peso da situação. As duas se cruzaram em um instante carregado de emoção e fragilidade, e enquanto o mundo à sua volta desmoronava, Maria se viu diante de um dilema: expor a verdade dolorosa que poderia arruinar o casamento ou proteger aquela ilusão que a elite tanto adorava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Enquanto a tensão subia, Laura e Ricardo se confrontaram. Maria observava tudo com o peito apertado, afogada em emoções. A festa, que deveria ser um símbolo de amor, se transformava em um palco de revelações dolorosas. A verdade pode ser cruel, mas a mentira é uma prisão, pensou. E se ela falasse? O que aconteceria com a festa, com o casamento? E mais importante, o que iria acontecer com ela? Os convidados murmuravam, as mãos se apertavam. E ali estava Maria, no centro daquela tempestade emocional, olhando para o caos se desenrolar. A mente da limpadora girava, refletindo sobre suas lutas diárias, as lágrimas que nunca derramou diante da filha, e a honestidade que sempre valorizou. A verdade, afinal, tem um preço, mas o valor de proteger aqueles que ama poderia ser ainda maior. A atmosfera estava carregada, e Maria decidiu que o silêncio não era mais uma opção. Uma escolha se aproximava, e o destino daquela festa estava prestes a se revelar. Quais máscaras seriam derrubadas naquele salão reluzente? E qual seria o impacto da escolha de uma limpadora em meio a tanta ostentação? O brilho dos candelabros parecia se apagar à medida que a tensão aumentava. Maria respirou fundo, sentindo o coração pulsar acelerado. A sala estava cheia de rostos curiosos, todos atentos à briga que se desenrolava entre Laura e Ricardo. Era como uma dança macabra, onde cada movimento revelava mais do que o que estava na superfície. Os olhares dos convidados se alternavam entre a cena dramática e Maria, a mulher que estava ali apenas para limpar, mas que agora se tornava parte de um conflito muito maior. Laura, com lágrimas desenhando um caminho em seu rosto, olhou para Maria com desespero. Você sabe de alguma coisa? Por favor, me ajude. Era um pedido não apenas por ajuda, mas também um grito por compreensão em um mundo que muitas vezes parecia indissolúvel. Mas qual ajuda ela poderia oferecer? A jovem do vestido de noiva estava prestes a desmoronar, e Maria sentiu que a responsabilidade pendia em suas mãos. Kurt, meu pai. Ele não pode saber. As palavras de Laura saíram em um sussurro cortante que atravessou a sala. A menção do pai, um dos homens mais influentes da cidade, fez o ar ficar mais pesado. Todos estavam cientes do poder que ele detinha, e a preocupação aumentou. Qualquer desvio do que deveria ser um conto de fadas poderia trazer consequências devastadoras, não apenas para a noiva, mas também para todos ao seu redor. Maria balançou a cabeça, como se isso pudesse espantar seus próprios pensamentos. Ela se lembrou de Ana, de como a honestidade sempre foi a base de sua educação. Cada sacrifício que fizera para que a filha se tornasse uma mulher forte e íntegra ecoava em seu coração. A integridade é a verdadeira beleza, repetia a menina algumas vezes em momentos de dúvida.
E ali estava Maria em um dilema que testava tudo pelo que tinha trabalhado a vida toda. O murmúrio da multidão tornou-se uma onda dissonante. E enquanto todos aguardavam uma resposta, Maria sentiu que precisava agir. A verdade, por mais difícil que seja, é a única coisa que pode libertar você, Laura. A noiva hesitou, mas a intensidade da situação a forçou a encarar o que já estava à vista. A sala aguardava com apreensão, um mar de rostos ansiosos. Ricardo, que até então tentava manter uma postura firme, agora parecia prestes a despencar. Do outro lado, havia aqueles que mal podiam conter o riso, como se estivessem assistindo a uma peça trágica, sem se importarem com as vidas que estavam em jogo. Você não pode fazer isso, Maria, gritou uma voz cortante vinda de um dos convidados. Você é apenas a limpeza. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Um lembrete cruel de sua posição, mas Maria não se deixaria calar. O que era gente comum diante dos escandalosos segredos da elite? Ela não lutava apenas por Laura, mas por todos que, como ela, sempre foram ignorados. Maria se virou, olhando para Laura em busca de coragem e clareza. Ninguém pode ficar preso em redes de mentiras. Você sabe que isso só traz dor. Havia um peso genuíno na sua voz, uma verdade que desafiava a superficialidade ao redor. O silêncio na sala era palpável, e enquanto Maria falava, uma sensação de poder começava a tomá-la. As pessoas estavam atentas e no canto da sala começou a se formar um espaço vazio, como se a própria verdade estivesse se materializando. Com a tensão à flor da pele, Maria entendeu que seu destino estava mais entrelaçado naquela festa do que havia imaginado. O que aconteceria agora? E se a verdade saísse? Essa escolha definiria não apenas a vida de Laura, mas a de todos ali presentes. Maria olhou para a noiva e fez a única pergunta que poderia fechar a questão. O que você realmente quer, Laura? Você quer a verdade ou a mentira? As palavras pairaram no ar, e com isso, o destino da celebração estava mais uma vez em suas mãos. A sala então esperava ansiosamente a resposta de uma mulher à beira da verdade, pois agora, tudo poderia mudar em um instante. O que viria a seguir? Laura parecia perdida entre a escolha de uma prisão dourada e a liberdade iminente, balançando a cabeça lentamente. Eu quero que isso acabe, ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Sua voz estava carregada de um peso que parecia atravessar a sala. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As lágrimas nos olhos de Laura não apenas a mostravam vulnerável, mas lhe davam a coragem que precisava. Então, por favor, diga a verdade. Não deixe que seu pai controle seu destino através do medo. Os murmúrios na sala se intensificaram, cada vez mais altos, como se as paredes estivessem prestes a desabar. Mas Ricardo, sentindo que a situação estava escapando de suas mãos, interveio. Laura, você não pode fazer isso. Pense nas consequências. Se você abrir a boca, não saberemos onde isso vai parar. Seu rosto, antes firme, agora estava coberto de um pavor visível, e os convidados viraram os rostos, buscando qualquer sinal de apoio ao noivo. E as consequências de viver uma mentira, Ricardo? Maria retrucou a intensidade de suas emoções, dando força às suas palavras. Laura merece ser livre, e isso começa sendo honesta com ela mesma e com todos nós. Vamos parar com esse teatro. Ela não era apenas uma faxineira agora, era uma voz forte em um mar de conformidades. A sala estava dividida. Um grupo murmurava palavras de apoio a Laura, enquanto o outro, composto pelos mais temidos e influentes, olhava com desdém. Nesse momento Maria viu Ana em seu coração, lembrando-se de como a filha sempre a ensinou a lutar por justiça, mesmo que suas circunstâncias fossem adversas. As pessoas que amam você de verdade estarão ao seu lado, Laura. Não importa quem tenha dinheiro ou status. Maria falava com a força de quem viveu de verdade, engolindo cada gota de insegurança dentro de si. Laura finalmente levantou a cabeça, seus olhos refletindo uma nova determinação. Eu quero a verdade. Chega de mentiras. O grito dela parecia ecoar pela sala, como um clarão de esperança em um céu carregado de nuvens escuras. A reação dos convidados era uma mistura de choque e espanto, alguns mal conseguindo processar o que haviam acabado de ouvir. Ricardo parou, aturdido. Ele não esperava aquilo. Seu olhar fixou-se em Laura, que agora parecia quase rejuvenescida. A máscara de noiva estava se desfazendo, revelando uma mulher disposta a lutar pelos próprios desejos. Maria pôde sentir a tensão mudar, como uma corrente de ar fresco em dia abafado. Mas a pergunta pairava no ar. E qual seria a reação do pai de Laura? O coração dela disparou ao pensar nas consequências da sua escolha, não apenas para si, mas para todos os envolvidos.
De lições de amor, traições escondidas e uma verdade aterrorizante beijinham a ser reveladas numa paleta de desespero e esperança. Enquanto os olhares se voltavam para o lado da sala onde o pai de Laura estava sentado, um silêncio ansioso tomou conta da festa. Ele era conhecido pela dureza de suas decisões e pela implacabilidade com os que ousavam ir contra sua vontade. O que acontecerá quando ele se manifestar? A sala poderia ser um campo de batalha, ou talvez, um espaço para algo novo florescer. Maria sentiu uma onda de adrenalina. O momento decisivo estava prestes a acontecer. A verdade parecia encorajar todo mundo a seguir em frente. E sem querer, Maria integrou neste jogo de poder algo que nunca imaginou. A coragem que de repente tinha para transformar não apenas o destino de Laura, mas o seu. O que mais se tornaria evidente após essa declaração? Era apenas o começo, e o futuro incerto se aproximava. Afinal, quem realmente detinha o poder agora? Laura sentiu o peso dos olhares ao redor. O olhar penetrante de seu pai, uma mistura de raiva e incredulidade, a fez vacilar, mas a chama de determinação no coração era mais forte. Ela respirou fundo e olhou diretamente para ele. Pai, é hora de parar. Isso não é apenas sobre você ou sobre mim, é sobre todos que estão aqui. Os murmúrios na sala aumentaram. Alguns convidados trocavam olhares nervosos, enquanto outros pareciam ansiosos por um desenlace. A tensão era palpável, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. Ricardo, agora perdido e vulnerável, tentou recuperar a situação. Laura, você não sabe o que está dizendo. Você pode arruinar tudo. Sua voz tremia e a preocupação crescia em seu semblante. Mas a confiança de Laura começou a ser contagiosa. As pessoas que antes hesitavam agora buscavam coragem em seus próprios corações. Não posso viver na sombra das suas escolhas, pai. O grito de Laura partiu-se como um rugido, quebrando o silêncio e colocando todos em alerta. Ela olhou para Maria, a mulher que a havia inspirado a dar esse passo. Eu estou pronta para enfrentar as consequências. Seus olhos brilharam com uma mistura de medo e esperança. Nesse momento, Maria entendeu que não estava ali apenas para apoiar Laura, mas também para libertar a si mesma. Ela se aproximou, sentindo que suas vozes podiam se unir em um clamor por mudança. Você não está sozinha, Laura. A verdade é uma luz que pode dissipar as sombras que seu pai semeou. Era como se uma onda de energia tivesse invadido a sala. As pessoas começaram a se erguer, agora sujeitas à força de um movimento coletivo. Aqueles que antes se calavam começaram a murmurar em apoio. Uma mulher na multidão ergueu a voz, dizendo: eu também passei por isso. Não podemos continuar vivendo sob o jugo de homens que não respeitam nossos desejos. Os olhos do pai de Laura se estreitaram com o acúmulo de vozes desafiadoras. Ele estava acostumado a ser ouvido sem contestação. O ambiente se tornará um campo de batalha emocional. Você será uma vergonha para a nossa família. Ele rugiu, mas Laura não recuaria. Prefiro ser uma vergonha do que viver uma mentira. Você me ensinou a ser forte, pai, então assuma isso. A sala vibrou com a sua declaração, e ela sentiu que estava se fortalecendo a cada palavra dita. O pai, tomado pela raiva, começou a se levantar. O reflexo feroz em seu rosto trazia promessas de consequências indesejadas. Maria percebeu que, embora a coragem de Laura tivesse acendido uma revolução, a batalha estava longe de acabar. O desfecho poderia ser devastador ou a virada que todos esperavam. Laura, ele gritou, sua voz ecoando como um aviso. Você não sabe o que está fazendo. Laura segurou firme. E se eu não fazer? Vou continuar presa em uma jaula dourada, esperando que alguém me salve? Os olhares se intensificaram. A tensão se tornou um fio de eletricidade que conectava todos ali presentes. Quando o pai de Laura começou a avançar na direção dela, um momento de silêncio partiu o ar, pesado como chumbo. Maria sabia que o confronto final estava prestes a acontecer. O que quer que saísse da boca de seu pai seria o divisor de águas. Laura estava prestes a encarar não apenas seu pai, mas tudo o que ele representava. E se a verdade não só mudasse a vida de Laura, mas abrissem feridas mais profundas em outras vidas que estavam à espreita? A sala pulsava e a pergunta intrigante se tornava mais forte. Quem realmente tinha o poder agora? A verdade poderia ser um caminho perigoso. O que viria a seguir poderia transformar tudo o que sabiam. Laura sentiu o coração disparar enquanto o pai se aproximava. Havia algo em seu olhar, uma raiva que parecia pronta para explodir, mas também uma fragilidade que ela nunca tinha notado antes. O ambiente ao redor deles era um redemoinho de sussurros e respirações suspensas. Você acha que pode fazer isso, não é? Ricardo desferiu suas palavras como facadas. Você não compreende o que está em jogo. Quem você pensa que é para desafiar a nossa família assim?
Eu sou eu mesma, pai. Respondeu Laura, a voz firme, embora sentisse as pernas tremendo. E eu não preciso mais da sua aprovação para ser quem eu sou. Os olhares preocupados se alternavam entre pai e filha, como se estivessem assistindo a um duelo de titãs. Era visível que muitos na sala eram favoráveis a Laura, mas a sombra de Ricardo houvera deles como uma nuvem de tempestade. Isso é apenas um capricho juvenil. Você logo verá, Laura. Quem vai te apoiar quando tudo desmoronar? Ele se aproximou ainda mais, sua presença quase sufocante. Quando você perceber que a liberdade é apenas uma ilusão. Laura ergueu a cabeça. Não posso me libertar se permanecer acorrentada às suas expectativas. A liberdade é um direito, não um privilégio. Cada palavra que ela proferia parecia ecoar na sala, inspirando um pouco mais de coragem nos que assistiam. Maria se adiantou, seu olhar firme. E se os vínculos da família são construídos sobre mentiras, que tipo de família é essa? Não podemos aceitar ser mantidos em silêncio. A raiva em sua voz reverberou como um chamado à ação. É só a sua opinião, replicou Ricardo como se fosse um escudo contra a verdade que se aproximava. Laura procurou o olhar de Maria, e viu ali um reflexo do que ela queria alcançar, a transformação. Olha à sua volta, pai. Quantas pessoas já se perderam por se manterem caladas? Isso não é só sobre mim ou sobre você. É cada um de nós, lutando por um espaço onde nossa voz possa ser ouvida. Diante desse clamor, várias pessoas começaram a se levantar. Uma mulher de cabelos grisalhos com a emoção transbordando do olhar, tomou a frente e disse, eu também faço parte dessa luta. A opressão pode ter vindo de heranças opressoras, mas a mudança começa agora. Ricardo recuou como se fosse atingido por uma flecha invisível. A pressão estava mudando, e Laura sentia isso. A atmosfera pesada estava se transformando em uma nova realidade, onde a voz coletiva poderia ecoar mais alto. A multidão parecia ter encontrado uma nova esperança. Mas com essa mudança, uma sombra mais profunda começou a se formar. Ricardo, já incapaz de suportar a pressão, gritou. Vocês vão se arrepender de tudo isso. Não sabem a força que eu realmente tenho. As palavras ressoaram como uma ameaça, e o medo se espalhou rapidamente pelo ambiente. Você pode tentar intimidá-los, mas a verdade é mais poderosa do que seu medo. A verdade sempre prevalecerá. Laura sentiu a adrenalina correr pelo corpo e naquele momento percebeu que algo havia mudado dentro dela. Não havia mais espaço para o medo. Agora era a hora de lutar. Mas enquanto a tensão atingia o ápice, um homem que estava quieto até então se levantou. Ele parecia mais jovem que os outros, mas a expressão em seu rosto era de um conhecimento profundo. Se a verdade estiver escondida, então teremos que iluminá-la, e isso pode acabar sendo um fogo que queima mais do que você imagina, Ricardo. A declaração do jovem fez o ambiente parar novamente. Laura sentiu um calafrio na espinha. O que mais aquela revelação poderia trazer à tona? A sala não era apenas dela e de seu pai, mas de todos que ali estavam. Com o coração na garganta, ela percebeu que a batalha estava longe de acabar. O que mais poderia ser revelado e como isso mudaria a vida de todos? A verdade que buscava libertar poderia, de fato, abrir feridas antigas que nem ela sabia que existiam. O que viria a seguir seria mais do que um confronto, seria uma revelação que poderia definir a vida de todos ali. Laura respirou fundo, sabendo que tinha apenas um caminho à frente. Seguir em frente e enfrentar não apenas o pai, mas a história que estava prestes a ser desvelada. O que mais havia escondido na penumbra da família? O silêncio que se seguiu à declaração do jovem era quase palpável. Todos os rostos estavam voltados para Ricardo, como se a tensão pudesse ser cortada com uma faca. Laura sentiu um frio na barriga. O que mais ele poderia ter escondido? As palavras do rapaz reverberavam em sua mente, uma promessa de que algo maior estava por vir. Fogo! Ricardo ecoou, a indignação aumentando em sua expressão. Você realmente acha que pode me ameaçar? Eu sou o que sustenta tudo isso. O que vocês estão fazendo é um golpe na própria estrutura da nossa família. A voz dele era feroz, mas havia um tremor involuntário ali, um sinal de que talvez ele não estivesse tão seguro quanto parecia. E se essa estrutura é baseada em mentiras, o que resta dela? Questionou Maria com determinação nos olhos. Ela avançou um passo, como se desafiasse Ricardo a retaliar. Ninguém aqui quer destruir a família. Queremos reconstruí-la, mas para isso as verdades precisam vir à tona. A sala parecia vivenciar uma onda de inquietação, e por um momento, Laura teve a sensação de que todos estavam se unindo em um único propósito. Mas ainda havia um peso nas palavras de Ricardo, um aviso escondido nas entrelinhas. Quais verdades ele estava disposto a revelar? O que o manteria calado por tanto tempo?
Vocês não conhecem a extensão do que estão pedindo, gritou Ricardo. A verdade pode queimar como um incêndio, mas ela também pode destruir. E não pensem que estão a salvo, porque cada um de vocês pode ser afetado. E se esse fogo for a única maneira de purificarmos o que há de errado? Laura percebeu que sua voz estava mais poderosa do que nunca. A adrenalina pulsava em suas veias. Se você não der um passo à frente, nunca saberemos a dor que estamos escondendo. Precisamos encarar a verdade de frente, não importa quão difícil seja. Ricardo ficou em silêncio por um instante, examinando a multidão. Havia um vislumbre de dúvida naquele olhar duro, uma fissura na fachada que ele havia mantido por tanto tempo. Laura sentiu um leve lampejo de esperança. Será que ele conseguiria ceder? Mas antes que o momento pudesse evoluir, uma mulher que estava nas sombras se adiantou. Seu rosto estava apreensivo, mas seus olhos tinham uma determinação inabalável. Laura, eu conheço alguns segredos sobre a sua família. Coisas que vão muito além do que você pode imaginar. Sua voz tremia, mas carregava um peso que não podia ser ignorado. Um murmúrio se espalhou pela sala. Laura sentiu o coração acelerar novamente. O que você sabe? Perguntou, sem conseguir conter a urgência em suas palavras. Não é só sobre o passado recente. Existem coisas que remontam a anos atrás, decisões tomadas que moldaram tudo o que somos. A mulher parecia hesitar, como se ponderasse o quão longe poderia ir relações, traições. Apenas a superfície foi arranhada. O ambiente estava eletrificado. As pessoas estavam agora presas em um só fio de expectativa. Os olhares se alternavam entre Laura e a mulher, os corações vibrando com a possibilidade de que tudo o que conheciam poderia mudar em um instante. Se você tem algo a dizer, faça. Ricardo grunhiu, sua voz carregando um tom de desespero disfarçado. Laura sentiu que estava prestes a se deparar com a verdade que sempre buscou, mas também teve a sensação de que essa verdade poderia rasgar as cicatrizes da sua família para sempre. O medo misturava-se à esperança. À medida que a mulher tomava coragem para continuar, uma nova revelação poderia mudar tudo. Vocês não sabem, mas há anos alguém na família fez um pacto e antes que pudesse concluir, as luzes da sala começaram a piscar, como se o próprio ambiente estivesse prestes a testemunhar algo grandioso. Laura se virou perplexa, enquanto a tensão ameaçava explodir em um clímax inesperado. O que mais viria à tona naquele momento decisivo? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E como isso mudaria para sempre seu entendimento de família? As luzes piscavam freneticamente como se o próprio ambiente estivesse em turbulência. O coração de Laura disparava com cada lampejo, enquanto a mulher nas sombras parecia hesitar cada vez mais. O ambiente estava eletrificado, e se antes havia um desejo de unidade, agora a divisão se tornava palpável. O que o pacto poderia significar para todos ali? Por favor, continue. Laura suplicou, a voz trêmula, mas firme. Ela precisava saber. A verdade não poderia ser mais aterradora do que a incerteza que a cercava. Ricardo, em um misto de raiva e vulnerabilidade, se aproximou da mulher. Você vai nos dar respostas ou não? As sombras que você trouxe aqui não são diferentes das que já enfrentamos. Sua voz soava como um grito de guerra, uma tentativa de controlar um caos que se desdobrava à sua frente. Era um pacto que envolvia mais do que apenas dinheiro ou poder. A mulher finalmente exclamou, levantando a cabeça e fixando o olhar em Laura. Alguém fez um acordo para proteger a família, mas a um custo alto. Esse custo se reflete nas mentiras que vocês conhecem. Cada um de vocês carrega essa herança em suas almas. Um murmúrio de choque ecoou na sala. Cada rosto evidenciava um misto de medo e curiosidade. Laura sentiu uma vontade esmagadora de se afastar, mas também uma necessidade profunda de entender que tipo de acordos poderiam estar enterrados no passado. O que tinham feito para que a verdade se tornasse um fardo? A mulher prosseguiu, agora com uma voz mais assertiva. A verdade não é só sobre a traição. É sobre amor, perdas e promessas quebradas. A família que vocês conhecem foi construída em pilares de areia, prometidos a um ser que muitos de vocês esqueceram. O perigo não é a revelação, mas as consequências que ela traz. Um calafrio percorreu a coluna de Laura. Seu olhar encontrou o de Maria, que parecia tão perdida em pensamentos quanto ela. Elas tinham buscado a luz em meio à escuridão. Mas será que estavam preparadas para as sombras que se aproximavam? Quem fez esse pacto? Ricardo estava quase implorando agora, sua bravura se desvanecendo. A sala estava nas mãos daquela mulher que, em segundos, se tornará o centro das atenções. Foi nesse momento que um som ensurdecedor interrompeu a conversa. A porta da sala se abriu com força, e um homem alto e imponente entrou, sua presença dominando o espaço. Desculpem pelo atraso.
A conversa interessante começou sem mim? A tensão imediatamente se transformou em confusão. Laura reconheceu aquele homem. Era Carlos, o tio que havia se afastado há anos, que sempre foi considerado um mistério na família. Sua presença era um chamado à reminiscência, e a súbita reviravolta fez com que todos se virassem para ele, como se soubessem que ele tinha um papel fundamental nesta história. Carlos olhou para cada um deles, seu olhar traseiro e sério. Eu creio que todos aqui têm perguntas, mas algumas verdades são melhor deixadas escondidas. O pacto que vocês mencionam, ele faz parte de uma história maior que vocês ainda não podem entender. Laura sentiu uma onda de emoções. O que ele sabia que eles não sabiam? O que ele ocultava mesmo após tantos anos? Por que você voltou agora? Laura indagou, sentindo o peso do passado lhe esmagar o peito. Carlos sorriu tenuemente, muito diferente do tio que ela lembrava. Porque há momentos em que a verdade não pode mais ser ignorada. Estamos todos prestes a enfrentá-la, ainda que isso custe tudo. O murmúrio de inquietação tornou-se um coro de incertezas. Era como se a verdade estivesse batendo a porta, pronta para um desenrolar e revelação que ninguém estava disposto a ignorar. A tensão no ar amplificava cada emoção. Laura sabia que aquilo seria um divisor de águas, que tudo mudaria de alguma forma. Agora, que legado aquele pacto estava prestes a deixar? E quantos segredos ainda estavam por vir à tona? A sala parecia em suspense, e no fundo de sua mente, Laura percebeu que nada seria como antes. O futuro da família estava prestes a ser reescrito. Quais seriam as escolhas que teriam que fazer para enfrentar a verdade de sua história? O ambiente estava carregado, e a presença de Carlos não fazia nada para amenizar a tensão. Laura observava cada movimento dele, a forma como seus olhos percorriam os rostos de cada familiar, como se buscasse as reações que esperava. Sentia uma mistura de esperança e medo. A verdade que ele trazia poderia finalmente esclarecer o emaranhado de mentiras que sempre rodeou sua família. Carlos, você precisa nos dizer o que sabe, Ricardo insistiu, agora com uma coragem renovada. Ele parecia tão aflito quanto Laura, mas havia uma determinação em seu tom que não passava despercebida. Se há algo que está nos escondendo, é hora de compartilhar. Justiça para essa família significa tudo. Carlos respirou fundo como se estivesse preparando uma declaração. Muito bem. O pacto em questão foi firmado meses antes de muitos de vocês nascerem. A promessa foi feita a um ente sobrenatural que, ao que tudo indica, não é alguém com quem eles deveriam ter feito um acordo. Laura sussurrou para Maria, que a olhava com olhos arregalados. O que ele quer dizer com ente sobrenatural? Isso é do além ou estamos falando de outra coisa? Carlos continuou, seu olhar fixo na mulher que tinha interrompido a conversa antes, como se ela fosse a chave para o que se desenrolava. Alguém sacrificou nosso legado em troca de proteção, algo que vinha de uma força que não compreendemos. O preço disso foi a confiança entre nós, a ética e a união familiar. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. As palavras de Carlos ressoavam como um eco sombrio. Laura se sentiu como se estivesse à beira de um abismo, prestes a descer a um lugar que não reconhecia. Mas quem fez isso? Ela conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Carlos hesitou, e nesse momento de pausa, o olhar da mulher na sombra se intensificou. A verdade é difícil de engolir, mas é a avó de vocês que fez o pacto, disse ela com uma voz sombria, um tom que cortou o ar como uma faca. Ela fez um acordo porque acreditava que toda a família seria protegida, mas ao fazer isso, abriu portas para muitas trevas. O nome de sua avó reverberou em seus ouvidos. Laura se lembrou dela com carinho, uma mulher forte e corajosa, mas que sempre havia passado um ar de mistério. Agora, com aquela revelação, sua imagem se desmoronava. Então tudo isso é culpa dela? É por causa dela que estamos vivendo esse pesadelo? Ninguém está culpando ninguém, Carlos interveio rapidamente. Mas as decisões dela têm consequências que nos afetam até hoje. E a sombra que muito tempo foi ignorada agora se torna uma realidade que não podemos mais evitar. Laura sentia a pressão crescendo em seu peito. Ela olhou para os outros, precisava saber onde cada um deles estava em relação a isso. O pânico tomava conta do ambiente novamente. Estamos todos juntos nessa. Se ela tomou essa decisão, precisamos enfrentá-la como família. Mas como conseguimos isso? Maria questionou, sua voz tremia de ansiedade e esperança. Carlos deu um passo à frente, a expressão um pouco mais leve, como se a escuridão ao redor começasse a se dissipar. Para romper esse ciclo, precisamos rever o pacto. Há uma alternativa, e essa alternativa depende de nós. Precisamos encontrar a verdade, resgatar o que foi perdido. Um murmúrio de dúvida cruzou a sala.
Enquanto todos estavam desconfiados, havia um lampejo de otimismo no olhar de Laura. Então, temos uma chance? Precisamos buscar essa verdade juntos? Como fazemos isso? Primeiro precisamos encontrar os documentos antigos, rituais que foram realizados, Carlos respondeu. Estão escondidos na casa da avó, a mesma casa em que muitos de nós crescemos. Laura sentiu um frio na barriga. A casa estava cheia de memórias, mas agora percebida como um lugar de revelações escondidas. Podemos desenterrar toda a verdade. Ricardo subiu a voz. É isso que vamos fazer? É exatamente isso que faremos, Carlos completou, a paixão ganhando força em sua voz. Mas estejam preparados para o que encontrarem. A verdade frequentemente revela mais do que conseguimos suportar. A sala estava cheia de ansiedade e expectativa, cada um dos olhares cintilava com insegurança, mas também com a determinação crescente de enfrentar o que estava por vir. Laura sentiu que toda uma nova jornada começaria, uma busca não apenas por respostas, mas pela essência de quem eles eram. O que mais estava escondido na casa da avó, e quais segredos essa velha estrutura guardava. No fundo, Laura sabia que a verdade não apenas mudaria a história da família, mas podia também transformar o futuro de todos eles. O destino estava prestes a ser reescrito, e ela estava pronta para a batalha. Quando a luz do dia começou a escurecer, Laura sentiu um pressentimento crescente em seu coração. A casa da avó parecia mais uma fortaleza do que um lar, com suas paredes altas e janelas estranhas que pareciam vigiar a todos. O caminho até lá era familiar, mas agora estava revestido de um mistério pesado que a envolvia. Vamos juntos, Laura sugeriu, olhando nos olhos de cada primo, sentindo que a união era a única forma de enfrentar o que estava por vir. Ela se lembrava das histórias que ouviu quando era criança, histórias sobre a avó e seus segredos. Mas de repente tudo parecia mais sério e menos fantástico. Ricardo respirou fundo. Sim, somos uma família e precisamos encarar isso. Qualquer que seja a verdade, não podemos deixá-la nos dividir ainda mais. Enquanto todos concordavam, Carlos puxou uma chave antiga de seu bolso. Essa é a chave que abrirá a porta do porão. É lá que a avó guardava as coisas mais antigas, documentos que possivelmente falam sobre o pacto. Temos que estar prontos para tudo. A viagem até a casa foi silenciosa, recheada com o som dos motores e a ansiedade flutuando no ar. Maria, que estava sentada no banco de trás, segurou a mão de Laura firme. E se a gente descobrir coisas que não queremos saber? Laura olhou para ela e sorriu de forma encorajada. Se for para mudar nosso futuro, então precisamos saber. Não podemos viver só com os fantasmas do passado. Suas palavras trouxeram um momento de alívio, mas logo foram substituídas pela preocupação. A casa surgiu na esquina, meio coberta por árvores que pareciam abracear o imóvel. Parecia que os próprios arbustos estavam alertas, prontos para revelar segredos sombrios escondidos entre suas folhas. Assim que entraram, um cheiro de madeira velha e mofo tomou conta do ambiente. O coração de Laura batia acelerado. Carlos liderou o caminho até o porão, seu olhar sério e determinado. A escada rangia a cada passo que davam, e o frio subia pela espinha de todos. Chegando ao fundo, Carlos inseriu a chave na fechadura. O clique ecoou como um sinal de um novo começo ou talvez de um final inevitável. A porta se abriu de forma lenta e crepitante, revelando uma escuridão densa. Luzes de lanternas começaram a ser ligadas, e o espaço foi revelado. Caixa após caixa, livros acumulados empoeirados e objetos esquecidos. Tudo ali parecia conter histórias não contadas. Vamos procurar, sugeriu Ricardo, já se abaixando para abrir uma das caixas. Laura começou a pegar livros antigos, folheando páginas que pareciam se desfazer ao toque. Então, um som inesperado fez todos pararem. Um barulho de papel sendo movido. As lanternas focaram em uma mochila esquecida em um canto escuro. Carlos a levantou, seus olhos arregalados com uma nova esperança. Olhem isso! Ele gritou enquanto abria a mochila, revelando um conjunto de documentos classificados. Laura sentiu um frio na barriga ao perceber que eram os rituais e os acordos que tanto procuravam. Um deles estava destacado, como se estivesse esperando por eles. Mas antes que pudessem ver com clareza, um misto de vozes sussurrantes pareceu ecoar ao redor deles, como se algo do passado estivesse acordando. As paredes pareciam vibrar, e um estalo de luz iluminou o ambiente por um instante. Vocês não deveriam estar aqui. Uma voz feminina e grave sussurrou, ressoando como um aviso que quase fez o coração de Laura parar. Um arrepio percorreu sua pele enquanto todos olhavam para um canto escuro onde uma sombra começava a se formar. Aquela figura que parecia um eco do passado. O que aquela voz queria dizer? O que mais estava escondido ou despertando naquele lugar?
Laura sentiu que a batalha pela verdade estava apenas começando e que a próxima revelação poderia mudar tudo. A figura na escuridão começou a se materializar, e todos estavam estáticos, como se o ar ao redor se tornasse denso. Preparados para o confronto com o passado, os corações de Laura e todos os presentes estavam acelerados. A voz feminina reverberou no espaço, uma mistura de temor e autoridade. Vocês não deveriam estar aqui, repetiu a presença, e a essência dela trouxe um arrepio. Enquanto todos olhavam fixamente, a sombra se transformou em uma figura mais clara, revelando um rosto bem conhecido, embora embaçado pelo tempo. Era a avó de Laura. Avó! Laura exclamou, avançando um passo, mas Carlos segurou seu braço, como se instintivamente soubesse que não era hora de se aproximar. Eu protegi a família através de um preço que não sabia que era tão alto, a avó falou, sua voz agora ecoando com um misto de amor e dor. Fiz um pacto em busca de segurança, mas ao custo das verdades que mantinham a nossa linhagem unida. As palavras da avó envolviam todos ao redor como um véu de compreensão e dor. Agora pensamentos e lembranças se aglomeravam na mente de Laura, enquanto se perguntava o que mais o pacto poderia esconder. Sua avó continuou, agora com um tom mais suave. Eu nunca controlei o futuro de vocês, mas o medo e a culpa que demarcaram nossa família vieram desse acordo. Para consertar isso, vocês precisam encarar o que é desconfortável. A sala estava tomada por um silêncio reflexivo. A presença da avó não apenas trouxera à tona o passado, mas também a possibilidade de um futuro mais claro. Maria respirou fundo e se adiantou, sentindo a força que Laura e a avó precisavam para aquela conversa. Precisamos saber como libertar essa energia negativa e quebrar os ciclos que nossa família enfrentou, disse Maria, seu olhar fixo na avó. Queremos fazer o que for preciso para curar. A avó assentiu lenta e solenemente. O primeiro passo é entender o ritual que foi feito. Há certos atos que precisam ser desfeitos, redimensionar o que foi prometido. Com suas mãos se movendo lentamente, ela apontou para os documentos desgastados que Carlos segurava, agora iluminados pela luz da lanterna. Compromissos secretos foram feitos, mas a nossa força nunca esteve na sombra. Vocês têm a verdade como aliada, e quando enfrentar o que foi escondido, estarão mais próximos da liberdade. Ricardo, finalmente se utilizando da coragem que havia encontrado, completou. Vamos descobrir tudo, e juntos reescrever nossa história. As palavras de encorajamento ressoaram por todo o porão. Falando entre si, o grupo trocou ideias sobre como poderiam reverter o pacto. Laura sentia que mais do que apenas a busca pela verdade, era a união deles que traria mudanças reais na continuidade daquela linhagem. Com determinação renovada, Carlos começou a ler em voz alta os documentos enquanto a avó observava com um misto de orgulho e tristeza. Cada palavra parecia desatar nós invisíveis que apertavam a família da avó. Os filhos da avó começaram a compreender que a escuridão que os envolvia não era uma condenação, mas uma armadilha que poderiam superar juntos. É hora de encerrarmos esse ciclo, Laura declarou. Não vamos mais carregar os erros do passado. Vamos iniciar um novo capítulo. Ela olhou nos olhos de cada um, com a certeza de quem sabe que a transformação é possível. A avó sorriu, e a sombra que a envolvia parecia cada vez mais leve. A verdadeira força reside na escolha que vocês farão agora. O perdão e a rejeição de medos antigos são passos cruciais nesse processo. Ricardo se virou para a mulher nas sombras, e com um olhar cúmplice, você é parte disso também. Venha, nos diga o que você sabe. Um sopro de coragem percorreu a sala, unindo todos como nunca antes. Com um leve sorriso, a mulher lentamente começou a se materializar mais, e enquanto palavras passadas eram compartilhadas, Laura viu nas expressões de seus familiares que estavam prontos para lidar com tudo que revelariam, e finalmente, deixar o passado para trás. Uma nova esperança acendeu aquelas paredes antigas. O que era um dia de escândalo desmoronou num belo ato de regeneração. Aquela família estava finalmente se reconhecendo por suas falhas, suas feridas, e tudo que construíam juntos. Assim, enquanto a verdade começava a emergir e a energia carregada se dissipava, a luz da esperança brilhou, iluminando as almas de todos presentes. Eles eram mais do que a história de um pacto obscuro, eram a força de um novo começo. Laura e sua família estavam preparadas para enfrentar o que viesse a seguir. Sabiam que cada escolha a ser feita agora se alicerçava em amor e sinceridade. O futuro era incerto, mas todos estavam juntos naquela jornada, prontos para se reconstruir. E você, que ainda não se inscreveu no canal, precisa fazer isso agora. A sua chance de acompanhar mais histórias emocionantes e exclusivas está a um clique de distância. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo que fortalece nosso conteúdo.
Comente como você se sentiu com essa conclusão e compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.